Bom dia, para quem me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Bom, eu quero dar um bem-vindo para você que está aqui hoje. Seja você vindo aqui todo domingo, seja você que está visitando, seja você que veio algumas vezes. Bom, hoje a gente vai falar desse tema que está bem aí. Onde recarregar minha energia? E eu quero falar sobre esse tema porque é algo muito presente nas nossas vidas. Eu acredito que muitos de nós, às vezes, sentem coisas relacionadas à nossa energia física, emocional, espiritual, mental. E tudo que nós sentimos relacionado à nossa energia é algo diário. Todos os dias a gente faz alguma coisa. Todos os dias a gente precisa se alimentar para ter energia, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Inclusive, eu quero começar com uma pergunta. Quero começar com essa pergunta aqui. Você já sentiu alguma vez que passou do seu limite físico, emocional ou espiritual? Levanta a mão se você já sentiu isso em algum momento. Beleza. Então todo mundo aqui já sentiu isso, pelo menos em algum momento da vida. Quem sentiu isso nesse último ano, de janeiro para cá? Uau! Quem sentiu isso nessa última semana? Uau, bastante gente. Maioria. Bom, e é muito interessante a gente pensar nisso, porque isso significa que é um assunto muito presente, muito recorrente na nossa vida. Se a gente olha, a gente está sentindo isso por toda a nossa vida, em todo esse ano, nas últimas semanas, talvez hoje. Talvez hoje você está se sentindo um pouco cansado, um pouco sobrecarregado, seja de maneira física, espiritual ou emocional. E é por isso que eu quero falar desse assunto hoje. O nosso ponto é falar onde a gente vai recarregar a nossa energia. E quando a gente sente que a gente chega no nosso limite, ou na verdade quando a gente passa do nosso limite de energia, muitos de nós precisa fazer o quê? O que a gente faz? Uns dormem, descansa. Alguém faz alguma outra coisa diferente? Ouve música, comer, pegar a estrada. Legal, olha quantas coisas cada um faz aqui quando se sente cansado. Então a gente busca fazer alguma coisa para recarregar a nossa energia. Seja se alimentar, seja descansar, seja fazer algo que gosta. E isso é muito interessante, porque todos nós, dependendo da sua personalidade, característica, busca alguma coisa para recarregar a energia. E o que a gente vai falar hoje é para que a gente consiga começar a entender e a lidar de uma maneira melhor com o cansaço, com a sobrecarga que a gente sente. Às vezes, diariamente, você se sente cansado e sobrecarregado. E sabe aqueles momentos que você até precisa fazer algo? Você precisa ir a um lugar. Você precisa conversar com aquela pessoa. Você precisa ouvi-la. Mas você não tem forças. Sabe aqueles momentos que você quer, mas você não consegue fazer algo? Devido ao cansaço, devido à sobrecarga. Seja ela física, espiritual ou mental. Sabe quando o seu coração deseja fazer algo, mas seu corpo não responde? No ano passado, eu tive um dia específico que eu passei por isso. A minha esposa lembra bem, teve um dia que eu cheguei do trabalho e eu não consegui fazer nada. Eu deitei e aí eu apaguei. Eu dormi. Eu cheguei do trabalho, apaguei, dormi. Eu levantei, eu jantei e aí eu fui para a cama de novo e eu apaguei. Eu estava tão cansado, tão sobrecarregado, que eu não consegui nem conversar com a minha esposa.
Eu só consegui levantar para comer porque... E olha que, honestamente, eu nem estava querendo muito, eu nem estava com tanta força para jantar naquele dia. Eu fiquei derrubado na cama. E eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Para quem já passou, sabe do que eu estou falando. Para quem não passou, isso parece com algo que está muito atual, que a gente tem ouvido muito, e é muito real, que é uma coisa chamada burnout. Que é quando a gente sabe que precisa fazer, tem coisas para fazer, mas honestamente não tem forças para dar um passo. E aí a gente precisa pensar, antes de chegar em um burnout, antes de chegar no momento que você nem tem reserva, assim como o carro tem a reserva do combustível, mas tem momentos que a gente nem tem essa reserva para fazer uma mínima coisa. Como que a gente lida com momentos assim? Ou como que a gente faz para evitar chegar em momentos assim? Que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado. A gente não consegue estar com alguém para animar essa pessoa, para encorajar, nem para ouvir. A gente não quer nem falar quando a gente está tão cansado e tão sobrecarregado. A gente não consegue socorrer alguém, a gente não consegue ajudar. E várias outras coisas podem acontecer que a gente não faz quando a gente está tão cansado assim. E eu quero que a gente embarque juntos nesse assunto. E agora eu quero pedir para você usar a sua imaginação, e você não vai precisar ir tão longe, tá bom? Prometo. Mas eu quero te convidar a embarcar agora nessa última semana que você tem. E eu quero que você comece a imaginar o seguinte: qualquer um dos seus dias, talvez seja semelhante às coisas que eu vou trazer aqui. Em algum dos seus dias da semana, você acorda cedo. E muitos, eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu acho que muitos sim, você já acorda pegando o celular. Você já olha vendo as notificações de mensagens do banco. Você olha o e-mail, tem contas chegando para pagar. Aí você já começa a ficar preocupado. Você tem mensagens para responder. Você já começa a pensar nos trabalhos que você tem para entregar da faculdade. Ou se você trabalha de maneira comum, quanto trabalho você vai ter que desenvolver hoje. Aí, isso foi só ao acordar, tá bom? Aí você tem que se arrumar para ir para o trabalho, para a faculdade. E aí mal dá tempo de você ler a Bíblia da maneira que você gostaria. Mal dá tempo de você orar como você gostaria. E você está preocupado porque você já tem que sair de casa para ir para o trabalho, para a faculdade. Ou para quem trabalha home office, você está preocupado com o seu horário de bater o ponto e iniciar a sua jornada. E aí, para quem vai pegar o ônibus, sai correndo de casa para não perder o ônibus. E lembra, você não conseguiu terminar de ler a Bíblia e orar da maneira que você gostaria. E você lembra que você viu as mensagens que você tem que responder. E lembra que você tem contas para pagar. E lembra que tem muitas coisas que dependem de você. Um trabalho ainda te espera. E aí no caminho para o trabalho, você ouve buzinas. Talvez tenha um pouquinho de trânsito. Talvez é cansativo chegar onde você precisa. Talvez você já chegue um pouco cansado no início do dia de trabalho ou na faculdade. Você já chega até mentalmente quase atolado de coisas já. Aí no trabalho ou na faculdade, aí você chega lá. Quando você chega, você tem que ir preparado para sorrir. Você tem que ir preparado para ver as pessoas e lidar bem com as pessoas, com paciência, com amor. Você tem que estar preparado para produzir, para resolver problemas. Aí, você passa o dia todo no trabalho assim, nessa rotina doida. Aí você vai para casa e chega à noite.
E eu não sei vocês, mas eu, quando chego à noite em casa, eu estou cansado. Eu me sinto cansado. Do dia todo, resolvendo problemas, lidando com pessoas, resolvendo coisas do trabalho, coisas da casa, ministério, tudo que a gente tem para fazer. E aí, à noite, o seu corpo está cansado, mas sua mente está cheia de preocupações também. Você está preocupado ou com alguma coisa que aconteceu no trabalho, que você precisa resolver amanhã, ou você está preocupado com as contas que você tem para pagar, ou você está preocupado com uma situação que surgiu na família. Então, além de você estar cansado fisicamente, você já está mentalmente preocupado. E aí, eu não sei vocês, talvez alguns de vocês pensam, agora eu posso relaxar um pouquinho. Cheguei em casa, tudo bem, eu tenho várias preocupações, vou deixar isso daqui um pouquinho de lado, vou sentar no sofá, vou assistir uma TV, vou assistir um filme, uma série. Eu vou fazer isso para desligar. Outros podem ir para o celular. Falar, vou passar um tempinho aqui nas redes sociais, vou ver um vídeo no YouTube, vou ver um jogo, vou ver coisas esportivas, não sei, qualquer coisa que vai fazer minha cabeça relaxar. E aí você começa a assistir algo para tentar desligar e depois dormir. Bom, mas aí o sono não vem tão fácil. Porque você está tão preocupado, você está tão cansado, tão cheio de coisas, que você não consegue desligar. E você demora para dormir. E assim é um dia, e o outro dia, e o outro, e o outro, e o outro. É a mesma coisa. Quem aqui se identifica com um dia assim? Uau! Essa é a rotina de muitos de nós, da maioria de nós. Não é só cansaço físico, é um cansaço da alma, que envolve tudo: físico, emocional, espiritual. Sua alma está cansada de tanta coisa, da rotina, do trabalho, da preocupação, dos problemas, de como resolver os problemas. Isso cansa você em todas as esferas da sua existência. E aqui está o ponto. O ponto não é que a gente simplesmente está cansado ou sobrecarregado. Mas o ponto é a gente aprender onde recarregar a nossa energia. Recarregar a nossa energia da maneira correta, no lugar correto. Talvez você esteja recarregando sua energia em lugares que não te dão energia nenhuma. Só faz você gastar energia, ainda mais. E aí, eu não sei se vocês já chegaram a pensar, mas o que acontece quando a gente recarrega a nossa energia no lugar errado? É como se a gente fosse tentar carregar o nosso celular e simplesmente a tomada que a gente liga a ele não tem energia. O que você acha que acontece quando a gente recarrega a nossa energia no lugar errado? Descarrega o resto. Descarrega o resto que tem. Fica mais cansado ainda, mais sobrecarregado. Fica ainda mais cansado, mais sobrecarregado. Alguém fala alguma outra coisa? Não recarrega. Você não recarrega. E até você se frustra, né? Porque você tem a intenção de recarregar e você não recarrega. E ainda você sai mais frustrado ainda. E hoje, de uma maneira muito moderna, isso acontece com a gente. Tem pessoas aqui que podem, ou que a gente conhece, que podem tentar recarregar no trabalho. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou entregar as coisas que eu tenho que entregar, e aí eu vou chegar na paz. Depois que eu entregar tudo, que eu resolver todos os problemas que eu tenho no meu trabalho, eu vou ter paz. E aí eu vou me sentir recarregado. Até eu ver o fim dessa pilha de problemas do trabalho, eu não tenho paz. Então eu vou trabalhar para poder resolver todos os problemas e encontrar paz. E ter a energia que eu preciso ter.
Mas aí, isso até pode te levar a um reconhecimento profissional. Você trabalha, entrega o que tem que entregar, seja no trabalho, na faculdade. Mas aí, eu vou te contar algo que não deveria ser surpresa para você. Vão surgir mais problemas, mais trabalho, mais coisas para entregar. Parece que não tem fim. E se chegar ao fim, você vai ser demitido. Simples assim. É interessante a gente pensar que quando a gente começa a enxergar isso, que o trabalho não é o lugar certo para recarregar nossa energia, a gente vai perceber que a gente precisa de outra fonte de energia, outra fonte de carregamento. O trabalho, ele é bom, a gente precisa, mas ele não é uma fonte de energia confiável. Aí ele começa a virar um peso. Então a sobrecarga que você já está sentindo, o trabalho é mais um peso nessa sobrecarga. Aí tem pessoas que estão cansadas e vão para as redes sociais. Aí você fica lá, rolando o feed do Instagram, vendo vários shorts no YouTube, vendo muita coisa para rir, para se entreter, e você se diverte. Mas quando você tem que dormir, você está mais cansado. Você não se tornou ninguém mais inteligente, nem mais produtivo, não teve nenhuma boa ideia durante esse processo. E o problema é que sua energia não foi recarregada. Em vez da gente sair mais renovado das redes sociais, eu tenho certeza, não sei se acontece com você, mas eu acredito que nós saímos mais ansiosos. A ansiedade começa a tomar conta do nosso coração também. Tem pessoas que começam a recarregar a sua energia, tentar recarregar nos vícios. Pode ser comida, pode ser compras, pode ser maratonar série, pode ser qualquer coisa, até coisas ilícitas, bebida, drogas, pornografia. Tem muitas coisas na qual as pessoas têm tentado buscar energia, mas isso só drena a energia que elas têm. E aí quando tudo isso acaba, quando você está lá, descarrega e tenta recarregar sua energia em algum vício, você vê o quanto você se sente mais culpado e o peso aumenta. Toda a sobrecarga que você está sentindo, o peso aumenta. Às vezes a gente tenta recarregar nossa energia nas pessoas. A gente espera que um amigo, um cônjuge, um líder, ou uma comunidade, um grupo de pessoas dê aquilo que a gente precisa para se sentir recarregado, para se sentir renovado. A gente tem esperança que a outra pessoa nos ajude a sentir melhor, a sentir com mais energia, com a escuta, com a conversa. Isso pode acontecer às vezes, mas eu confesso para vocês que a gente precisa começar a pensar que ninguém consegue carregar esse peso de ser a fonte de energia de outra pessoa. E quando essas pessoas que a gente acha que vai nos dar, vai recarregar nossa energia, quando elas falham, porque elas vão falhar, porque elas são seres humanos, a gente se sente traído, decepcionado, frustrado e vazios de novo. O peso que a gente está sentindo da sobrecarga, da falta de energia, continua. Entretenimento. Quantos de nós aqui não gosta de um filme, uma série, um jogo de futebol? E a gente fala, eu vou fazer isso para descansar, para relaxar. Eu confesso que, como corintiano, tem sido difícil relaxar vendo os jogos do Corinthians. E eu não sei o time que você torce, eu espero que esteja sendo melhor. Que você realmente esteja conseguindo. Mas muitas vezes isso me gera mais ansiedade, mais preocupação, mais medo. Às vezes filmes, séries drenam a minha energia. A pouca energia que eu tinha, eu passo assistindo, e isso consome energia minha em frente à tela.
e eu só fico mais cansado e eu só durmo. Bom, e tem várias outras coisas que a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança de recarregar a nossa energia. E o resultado disso tudo é que quando a gente gasta energia em qualquer uma dessas coisas, a gente está recarregando no lugar errado. A gente está indo para as coisas erradas. Não que a gente não possa fazer essas coisas nos nossos tempos livres. O ponto não é esse. Mas o ponto é a gente depositar a esperança de ser recarregado por essas coisas. Até porque alguma dessas coisas te prometeu em algum momento que vai te dar mais energia, que vai recarregar suas energias. Nem essas próprias coisas te prometem isso. E por que que nós depositamos nossas esperanças nessas coisas? E aí a gente entra num ciclo muito perigoso, quando a gente recarrega a nossa energia no lugar errado. Porque aí o nosso corpo fica cansado. Porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre. E o nosso corpo cansa. Nossa força, nossa energia é limitada. Nossa mente começa a ficar mais acelerada. Porque a gente começa a viver ansioso pelo que a gente está vendo, pelo que pode dar errado, pelas coisas que estão por vir. O nosso coração fica vazio. Porque no fundo, a gente não está encontrando descanso verdadeiro. Então a gente começa a cair nesse ciclo. Corpo cansado, mente acelerada e coração vazio. E quando o nosso coração fica vazio, a nossa fé começa a balançar. Nossa fé começa a duvidar. A nossa fé começa a jogar para Deus a culpa das nossas próprias atitudes. Mas Deus, eu estou tentando recarregar minha energia. Por que que eu não estou ficando descansado? Por que que eu não estou ficando mais leve? Por que, Deus, que eu estou servindo a igreja e isso só está me frustrando, só está me gerando ansiedade? Por que que isso está drenando minha energia? Deus, não era para ser assim. E realmente, Deus não projetou para ser assim. E aí a gente começa até a duvidar se Deus está conosco. A gente começa a se perguntar, meu Deus, se eu estou passando por isso, eu estou tão cansado, tão sobrecarregado. A gente começa a fazer perguntas do tipo, será que Deus me vê? Será que Deus sabe da minha existência? Será que Deus se importa comigo? Olha como eu estou me sentindo. Olha o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando ajudar pessoas na igreja. Eu estou tentando fazer um bom trabalho na empresa que eu trabalho. Eu estou tentando ser um bom aluno na faculdade. E eu só estou me sentindo mais cansado, mais sobrecarregado. Meu coração está vazio. Nada do que eu faço me faz sentir melhor. Será que o Senhor realmente está cuidando de mim? Porque eu não estou bem, Deus. Eu estou desenvolvendo ansiedade, depressão, tendo crises. Nada do que eu estou fazendo está trazendo o resultado que eu espero. Deus, o Senhor se importa comigo? E tem muitos exemplos de situações que a gente vê as pessoas que levam as pessoas à exaustão, à sobrecarga. E que muitas vezes partem do nosso coração e a gente quer fazer algo. E tem muitas coisas que a gente olha no nosso dia a dia, ao nosso redor, na nossa cultura. Então, por exemplo, quem aqui já não viu aquela mãe solteira que trabalha o dia inteiro, cuida dos filhos à noite, chega no fim de semana exausta, sobrecarregada, quase vegetando, de tão cansada que ela está da rotina dela. E aí ela sente que ninguém vê o esforço que ela está fazendo para trabalhar, para criar os filhos, para cuidar deles. Outro cenário desafiante, aquele jovem cristão que tenta compartilhar a fé dele na faculdade. Primeiro ele tenta manter a fé que ele tem nesse ambiente, que é hostil muitas vezes.
Mas ele se sente sozinho às vezes. Ele se sente incompreendido. Porque ele está tentando manter a fé, ele está tentando ser um bom discípulo, ele está tentando ser um bom cristão, mas nada parece que está ajudando, nada parece que está colaborando. Parece que Deus nem está enxergando ele dentro do ambiente que ele está. E aí ele começa a se perguntar, será que vale a pena continuar firme? Porque eu só estou me cansando, só estou me sobrecarregando. Será que vale a pena eu continuar sendo esse cristão dentro da faculdade? Pessoas que têm um nível em uma empresa de ser um empresário, ou um trabalhador comum, ou até mesmo autônomos, fazem de tudo para pagar as contas, serem íntegros, serem honestos, trabalham muito, trabalham arduamente, mas eles vivem preocupados se vai ter dinheiro no próximo mês, para pagar suas contas, para pagar os funcionários, para pagar o seu ajudante. E esse tipo de pessoa se sente às vezes injustiçado. Uau, eu trabalho tanto, será que Deus não está enxergando o meu trabalho? Eu só estou ganhando cansaço, sobrecarga. Eu não estou tendo o retorno que eu gostaria. Idosos que sentem o peso da solidão, do abandono da família. Às vezes eles estão cansados emocionalmente de toda uma vida que se doaram pela família, e a família não consegue, nessa fase terminal da vida dele, servir ele, estar com ele, amar ele. E ele ainda se pergunta, será que Deus ainda tem planos para mim? E aquele líder do seu ministério? Ou líderes que a gente vê ao nosso redor, que serve a igreja arduamente, está no limite dele emocional, espiritual, físico, mas às vezes ele mesmo nem sabe onde recarregar a alma dele. Às vezes nem ele sabe como ter esses momentos de recarregar suas energias. Todos nós, em diferente fase da vida, qualquer uma dessas que eu citei, a gente passa por esse sentimento de exaustão, de sobrecarga, de cansaço da alma. E aqui surge a pergunta principal para a gente: onde você tem recarregado a sua energia? Em qualquer fase da vida que você está, onde você tem recarregado a sua energia? Essa é a pergunta principal. E eu vou repetir: onde você tem recarregado a sua energia? Você já parou para pensar nisso? Como você tem feito para recarregar a sua energia? Onde isso está acontecendo? Em qual momento? Por quê? Porque se a gente está buscando recarregar nos lugares errados, a gente vai continuar cansado. A gente vai continuar sem energia. A gente vai continuar sem saber o que fazer. Se a nossa fonte de energia está em nós mesmos, a gente não vai conseguir encontrar o que a gente busca. A gente não vai conseguir encontrar o que a gente precisa. Porque se a gente busca coisas erradas, a gente vai encontrar as coisas erradas. Mas se a gente sabe do que a gente precisa, a gente vai tentar buscar no lugar certo. A gente não pode tentar buscar recarregar nossa energia em coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas supérfluas, coisas superficiais, que não alcançam o nosso coração. Seria errado da nossa parte. E é errado, olha a desconexão que existe entre a gente não conseguir entender que a gente precisa da coisa certa para o nosso coração. Mas a gente tem uma expectativa que as coisas erradas vão dar algo que só a coisa certa pode dar. Então a gente cria expectativas de recarregar nossa energia em coisas erradas. Olha a desconexão que existe entre nós com o que nós queremos. E a minha intenção aqui não é só lembrar você de que você está cansado. Eu acho que nem precisa de eu lembrar que nós estamos cansados. Nós sentimos o cansaço.
mas é da gente começar a pensar que tem um lugar certo para a gente carregar nossas energias. Esse é o ponto. Existe um lugar certo. E essa é uma virada de chave que está lá em Isaías capítulo 40. Eu vou pedir para vocês já abrir Isaías capítulo 40. E é aqui que está a grande virada de chave para a nossa vida, para o nosso cansaço, para a nossa sobrecarga. Isaías capítulo 40. Mas antes de ler, seria injusto a gente ler só o capítulo 40 sem eu te dar um review daquilo que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 39. Mas aqui, Isaías, o profeta, lá no Antigo Testamento, ele é chamado por Deus no capítulo 6 de Isaías, e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Então Isaías é o profeta que está ali para servir a Deus e vai falar com o povo. E aí, aqui a gente está falando do povo israelita, então a gente está falando das tribos do sul, que fica ali mais Judá, e Israel, que são as tribos do norte, que são todos os outros povos que compõem o povo israelita. E aí, quando a gente olha para Judá é aquele povo que começou a corrida da vida bem. Quando a gente pega lá, antes de Isaías, tudo que estava acontecendo no Antigo Testamento, eles estavam começando bem a corrida da vida. Eles estavam cheios de energia. Eles foram tropeçando, é verdade, eles tropeçaram ao longo do caminho deles com Deus. Mas eles se arrependiam, eles voltavam, eles tentavam. E os primeiros 39 capítulos de Isaías são um grande alerta para esse povo. Então, é meio assim, cuidado, olha o que aconteceu lá na terra do Egito, quando vocês foram libertados, lembra? Olha o que aconteceu depois, quando vocês pediram um rei, lembra? Tomem cuidado com os 10 mandamentos, lembra? E aí, Isaías, ele é esse profeta que vai mostrando para esse povo onde que eles estão errando. Olha, vocês estão errando nisso, ajusta. Você está tropeçando aqui, vamos tirar essa pedra do caminho? Mas aí começam alguns problemas mais profundos no coração desse povo. O primeiro problema que Isaías vai alertando esse povo aqui, entre o capítulo 1 e 39, é que esse povo começou a ter um coração distante de Deus. Eles estavam oferecendo sacrifícios, participando dos cultos, mas a fé deles era uma fé só de aparência. Não era uma fé profunda, não era uma fé prática. Era um coração distante de Deus. Os lábios deles até falavam sobre Deus, mas não praticavam Deus. Por trás dessa religiosidade deles, tinha muita corrupção, muita injustiça, muito descaso com os pobres. É isso que estava acontecendo nessa sociedade aqui do povo israelita. Eles estavam até passando por momentos de descaso com viúvas e órfãos, e Deus é muito claro, principalmente no Antigo Testamento, sobre viúvas, órfãos e pobres. Fala para a gente cuidar dessas pessoas, não para fazer descaso, não para desprezar, não para explorar ainda mais, mas esse povo estava fazendo isso. Aí Deus fala: Isaías, fala para esse povo de maneira muito clara que eu estou cansado dessa adoração vazia deles. Eu estou cansado dessa adoração vazia. Cansei. Fala isso para o povo. Aí esse povo começa a ter uma busca por uma segurança, não em Deus, mas uma segurança humana. Em vez de confiar em Deus, os líderes políticos, religiosos ali do povo, começaram a tentar se fortificar e a se garantir por alianças políticas. Então, as alianças políticas vão garantir a nossa segurança mais do que o próprio Deus.
É isso que o povo começou a fazer. Então vamos fazer alianças políticas e militares, que aí a gente vai ter segurança. Depois a gente busca Deus, mas vamos se fortalecer aqui com braços humanos, com exército, com pessoas fortes, capazes. E em tudo isso é como se eles estivessem falando, olha, Deus não é suficiente, melhor a gente garantir por aqui mesmo. Vamos tentar nos proteger do povo da Assíria e de qualquer outra ameaça. E essa atitude deles, quando a gente não confia em Deus de todo o nosso coração, que Deus é nossa segurança e nossa força, é como se a gente tivesse uma rachadura na parede da nossa casa. Sabe quando tem uma rachadura na parede? Que a gente vê, a gente olha e fala, nossa, isso daqui está horrível. Eu preciso consertar isso. Mas na verdade você fala, olha, eu acho que se eu passar só uma tinta por cima, vai funcionar. Passar só a tinta por cima funciona? Não funciona. Mas era isso que esse povo estava tentando fazer, buscando essa segurança humana, militar, política. Até parecia que resolvia, mas na verdade o problema só crescia. Assim como a rachadura na nossa parede cresce quando a gente só pinta, o problema deles aumentava ainda mais. E aí vem uma coisa que talvez pareça um pouco desesperadora: ameaça, medo e cansaço coletivo. Aí o reino do norte, Israel, foi destruído pelos assírios. Eles já estavam com medo dos assírios. Aí Israel foi destruído pelos assírios. E isso deixou Judá, que é a tribo do sul, apavorada. Eles ficaram morrendo de medo. Eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Será que a gente é o próximo? Judá é a próxima da lista? E aí, quando o exército inimigo cercou Jerusalém, o povo entrou em pânico. Pânico. Medo, ameaça, tomaram conta desse povo. Desespero. E eles tinham ouvido, por anos, as advertências de Isaías. Mas o coração deles estava bem dividido. Para ser muito honesto com vocês, o coração deles estava muito dividido. Será que a gente confia em Deus ou a gente confia nas estratégias humanas que a gente já está tentando se cercar aqui? O que você faria no caso desse povo? Você confiaria em Deus ou se cercaria de estratégias humanas? Pensa sobre isso, porque isso tem tudo a ver com o nosso tema. Porque se a gente recarrega a nossa energia em coisas que não são duradouras, que não são Deus, a gente está fazendo a mesma escolha desse povo. A gente está deixando de lado a confiança em Deus para confiar em estratégia humana. E com o tempo, esse povo começou a ver tudo isso e começar a pensar que Deus tinha abandonado o povo. Deus abandonou a nossa cidade. Deus não está mais com a gente. Isso gerou um peso emocional muito grande para eles. Gerou muito medo, muita vergonha, muita desesperança. Porque eles eram o povo de Yahvé, mas eles não estavam sentindo que Yahvé estava com eles. Foi um tempo de pressão constante que eles estavam sentindo. Notícias ruins chegando todos os dias. O corpo cansa, a mente cansa, a fé cansa. E aí é onde a gente vai entrar no capítulo 40, onde começa com toda a esperança, alegria e onde nós podemos recarregar as nossas energias. Quando a gente lê Isaías 40, do versículo 27 ao 31, diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos.
e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão ao alto, alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Primeiro ponto que a gente vai tirar desse texto: Deus vê o seu cansaço. Ele estava vendo o cansaço do povo dele, a desesperança, o medo, as ameaças. E Deus vê o seu cansaço também. Ele vê a sua exaustão. Ele vê o quanto você está se esforçando. Ele vê o quanto você está se sentindo muitas vezes sem esperança, com medo, ameaçado. O povo dizia: Deus se esqueceu de nós. Mas Deus fala: será que você não sabe quem é o seu Deus? O Criador não se cansa, não se distrai e não esquece de você. Quando você se sente invisível, pode ter certeza que Deus está te vendo. E está vendo o seu cansaço, o seu coração. Quando você acha que Ele se esqueceu, Ele está trabalhando em silêncio. Quando você pensa que está sozinho, e eu sinto isso muitas vezes, assim como vocês, Ele continua sustentando a sua vida. Não tenha dúvidas disso. Quando a gente avança, versículo 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus é a fonte da sua força. A gente procura em muitos lugares, mas a fonte para recarregar a nossa energia é Deus. É Ele quem fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Está sem forças? Fala com Deus. Está cansado? Fala com Deus. Deus é quem te dá a força, o vigor. Ele é a fonte. Esse é o nosso maior aprendizado. Deus é a nossa fonte de energia. E o que significa recarregar nossa energia em Deus? Acho que você deve estar se perguntando: beleza, Deus é a fonte. Mas como que eu faço para recarregar minha energia em Deus? Tem 3 coisas que eu diria que faz a gente recarregar nossa energia em Deus. Primeiro, orar a Deus de verdade, de maneira sincera de coração. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou sobrecarregado. Deus, eu estou sem forças. Quem aqui tem tido coragem de orar isso a Deus? Seja qual for o dia, seja qual for o ano, seja qual for a semana. Deus, eu estou sem forças. Ler a palavra de Deus não como um dever, mas por prazer. Qual foi a última vez que você teve prazer na palavra de Deus? E eu confesso para vocês, se eu olho esse versículo 29, que fala que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, isso é fonte de esperança para mim. Isso me faz acreditar. Isso me ajuda. Qual o melhor lugar senão as Escrituras para você ir até Deus quando você está cansado? E por fim, Deus renova a energia de quem o busca. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uau! Eu quero ter as forças renovadas por Deus, porque eu quero correr e não ficar exausto. Eu quero andar e não me cansar. Se Deus renova as suas forças, é isso que vai acontecer com você. E eu quero também voar alto como águia. Quem não gostaria?
E aqui eu vou deixar uma aplicação para nós, nesses próximos 5 dias. E o nosso exercício vai ser recarregando minha energia em Deus. Eu vou explicar como que vai funcionar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, baseado em Isaías 40, versículo 29, entregue seu cansaço a Deus. Então você vai pegar um papel e você vai escrever tudo que está te cansando na sua vida hoje. Trabalho, faculdade, casamento, família, noivado, festa, ministério. Escreve. Todas as suas preocupações, todas as suas pressões que você sente, todos os seus medos. E aí você vai orar a Deus entregando cada um desses itens. E vai falar: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu entrego nas suas mãos. Aí no fim desse primeiro dia desse exercício, você vai rasgar esse papel como um ato simbólico de que você entregou para Deus. Você não vai retomar isso de volta para suas mãos. Se você entrega para Deus, entrega mesmo. Não vai pegar de volta para você. Aí no segundo dia, ouça a voz de Deus. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar sobre Deus? O Senhor é o Deus eterno. Então você vai, nesse segundo dia, separar 10 minutos em silêncio, sem celular, sem distrações. Off, de preocupações, por 10 minutinhos. Aí você vai ler Isaías 40, versículo 28, devagar, umas 2 ou 3 vezes nesses 10 minutos. E aí você vai perguntar para Deus: o que o Senhor quer me lembrar hoje? O que será que eu não sei? O que será que eu não ouvi falar sobre o Senhor ser Deus eterno? Me fala, Deus. E aí, anota, primeira palavra ou frase que vier à sua mente nesse momento. Terceiro dia, recarregue com a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 31, parte A. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí você vai ler novamente todo o trecho. Isaías 40, versículo 27 a 31. Aí você vai sublinhar ou destacar, seja na sua Bíblia física ou no celular, a frase desse trecho que mais te encoraja. Aí você vai compartilhar essa frase com alguém. Pode ser por uma mensagem ou pode ser falar pessoalmente. Como uma forma de compartilhar e edificar essa pessoa também. No dia 4, a gente vai caminhar com alguém. Você vai ligar ou mandar uma mensagem para alguém daqui que você sabe que está cansado também, que está sentindo esse cansaço. Aí você vai marcar com essa pessoa de orar com ela, mesmo que seja uma oração bem simples de 1 ou 2 minutos. E o ponto de que recarregar as nossas energias em Deus também é caminhar junto com outras pessoas. Por fim, você vai fazer uma pausa. No 5º dia você vai fazer uma pausa. Você vai tirar 30 minutos nesse dia para um descanso intencional, sem celular, sem trabalho, sem contas. Se você é casado, sem esposa, deixa ela no silêncio dela, ou você fica no seu silêncio. E aí você vai usar esse tempo para agradecer a Deus pelas forças que Ele já te deu durante essa semana. E aí você vai respirar fundo. Vamos respirar fundo juntos? Mais uma vez. E você vai dizer: minha força vem do Senhor. Você vai fazer exatamente isso. Vai respirar fundo e falar: minha força vem do Senhor. Não é do trabalho, não é da faculdade, não é das distrações, não é do sentimento de satisfação de resolver problemas, mas é do Senhor. Não é das redes sociais, não é do jogo de futebol, não é do filme, não é da série. É do Senhor. E aí, no sábado, faz isso daqui, reflita. Como que estava a minha energia na segunda-feira? Como eu estou agora?
Qual foi o dia ou a prática que mais me ajudou a recarregar dentro desses 5 dias? O que eu vou continuar praticando na minha rotina daqui para frente? Para ser um hábito de eu me recarregar no Senhor. Gente, o ponto é, nossa força vem do Senhor. Não é de qualquer outra coisa que a gente busque fazer, mas é do Senhor. O lugar para a gente recarregar a nossa energia, a minha energia, é em Deus. E a resposta é que a nossa força e o nosso vigor só vem de Deus. Eu vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Deus, obrigado por dar a nós vigor, nos dar força, por nos dar tudo que a gente precisa, por nos dar a força das nossas mãos, das nossas pernas, da nossa mente, do nosso coração. Deus, eu sei que muitas almas aqui se sentem cansadas, sobrecarregadas, exaustas. Mas Deus, a gente precisa aprender a recarregar no Senhor, na sua palavra, conversando com o Senhor por meio de orações sinceras e por meio de andar juntos, uns com os outros, como igreja. Deus, que todos aqui possam aplicar nesses próximos 5 dias, para que a gente reflita, como que eu posso continuar recarregando minha energia no Senhor? Pois é do Senhor que vem a força, que vem o poder, que vem tudo que nós precisamos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela energia de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor é quem nos fortalece cada manhã, cada momento do nosso dia. Deus, eu também quero orar pela família do Tiago e da Milene, pela perda do Tiago, que o Senhor possa recarregar e renovar as forças dele, da família. Que o Senhor console esses corações, que o Senhor conforte os corações deles. Obrigado por tudo que teremos aqui, pela continuação da nossa comunhão por meio do almoço, e que possamos nos alegrar e regozijar no Senhor, Deus. Porque o Senhor é forte e poderoso, não se cansa e não fica exausto. Deus, que nós possamos ouvir falar por meio da Tua palavra e das pessoas, que o Senhor é o Deus que fortalece os cansados. Obrigado por tudo, em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.